Queridos, nós estamos nesse mês de maio conversando sobre famílias. E hoje, no último domingo deste mês, nós vamos estar encerrando esse período sobre reflexões sobre a família, falando especificamente sobre relacionamentos duradouros. Relacionamentos que são feitos para durar. E a mensagem que nós vamos conversar hoje, vamos refletir juntos hoje, foi extraída desse livro que está aqui, Feito para Durar, do pastor Ricardo Agreste. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, um dos líderes da Igreja Evangélica, que tem sido para mim o referencial, o homem de Deus, que leva a sério a igreja, o ser igreja. Então eu quero te recomendar esse livro. Nós vamos conversar um pouco sobre o que esse livro trata, mas é claro que o livro tem muito mais, e eu quero te desafiar depois, se você puder comprar esse livro, então pegar aí emprestado com outro irmão para você ler, porque hoje em dia muito pouco se fala sobre relacionamentos duradouros, e muito se fala sobre você terminar logo o seu relacionamento. Hoje, portanto, nós vamos ousar falar sobre relacionamento conjugal, que é um casamento da parte de Deus para nós, para mim, para você. E é claro que quando nós falamos sobre relacionamento conjugal, você que não é casado pode pensar, dizer, então a mensagem hoje não é para mim. Claro que não, a mensagem também é para você. Porque eu sei que você quer e vai se casar. E você já precisa estar atento ao que é o casamento. Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas o título da mensagem que nós vamos falar hoje é o título do livro, Feito para Durar, porque assim deve ser esta organização, plano de Deus para mim, plano de Deus para você, presente do Senhor, que é o nosso relacionamento conjugal. Ele foi feito para durar, portanto, ele é indissolúvel. Indissolúvel. E como a gente pouco ouve falar sobre isso, eu quero hoje frisar, falar de novo. Eu sei que a igreja sempre fala sobre esse tema, mas lá fora pouco a gente ouve. A gente ouve a mensagem inversa. Olha, agora está muito fácil de você se divorciar. Olha, se você não estiver contente, se separa, procura um outro relacionamento. É isso que a gente ouve aí fora. E como fruto disso, nós acabamos não sabendo mais o que é, por exemplo, amar. Se eu pedisse para você conceituar o amor, o que você diria? Você vai se surpreender com o que nós vamos falar aqui. Amar é muito diferente do que comumente a gente ouve, aquelas declarações de amor que a gente ouve. Amar é muito mais sério do que isto. Amar tem uma razão, amar é algo racional, é algo que eu tenho um compromisso diante de Deus, porque Deus é amor, portanto é o meu compromisso diante de Deus em amar aquela pessoa que Deus me deu. Portanto, nós vamos conversar sobre isso, e eu queria para isso refletir basicamente em cima de dois textos da palavra de Deus que nós vamos ler. Eu queria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia em Malaquias. E antes que você estranhe, normalmente a gente, quando vai falar em Malaquias, a gente fala sobre o que mesmo? Dízimo. Mas eu falei no primeiro culto que nem só de dízimo vive Malaquias. E eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no verso 16 e 17 do capítulo 2 de Malaquias. Malaquias 2, versos 16 e 17. Aí, se for possível, eu queria que você destacasse na sua Bíblia, que você marcasse. Veja aí se tem alguém que está sem Bíblia do seu lado, aproxime-se dele ou dela. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Eu vou ler e você me acompanha aí na sua Bíblia. Malaquias capítulo 2, último livro do Antigo Testamento. Capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: pois eu detesto o muito fraco. Pois eu detesto o muito fraco ainda. Não tomaram café antes de vir para aqui, só depois, na volta, né? Que vai comer demais, né? Vamos lá? Pois eu detesto o... Ótimo. Diz o Senhor Deus de Israel:
e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Tendes enfadado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o havemos enfadado? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Malaquias traz uma palavra muito dura. O verso 16 é muito claro, mas o verso 17 ele diz: nós temos enfadado, cansado ao Senhor com palavras. E a gente ainda pergunta: como nós temos cansado ao Senhor? E ele diz: qualquer que faz o mal e quer se passar por bom aos olhos do Senhor, e ainda quer que Deus se agrade dele. Aí Malaquias conclui dizendo: onde está o Deus do juízo? Dura essa palavra, né? Aí você pode me dizer: mas pastor, esse é um texto do Antigo Testamento. Será que não é algo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança? E aí eu queria também lhe dar um texto do Novo Testamento, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 7. E nós vamos ler os versos 10 e 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11. Paulo vai dizer a esta igreja, aqui ele vai falar especificamente aos casados, e ele vai dizer: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Não pode. O mesmo Deus da antiga aliança, o mesmo Deus da nova aliança, e ele repete para nós: a mulher não pode deixar o marido, e o marido não pode deixar a mulher. Um desafio para nós, queridos, nessa sociedade que nós vivemos, que dia e noite diz para nós: você pode sim, você tem facilidades, você tem seus direitos, você tem que ser feliz, você não precisa estar assim, você pode. E a gente um dia acaba acreditando que pode mesmo, quando a palavra de Deus diz: não pode não. Então vamos orar agora para que Deus fale ao nosso coração, para que não seja o falar de uma pessoa, mas que seja o falar desse Deus tão grande que nós acabamos de cantar aqui, dizendo: quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus no meu relacionamento conjugal. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor esta noite, que mais uma vez o Senhor fale conosco, Senhor. Como é desafiador para nós a gente ouvir textos como esse da Tua palavra, Senhor, em que nós não podemos nos divorciar daquela pessoa que o Senhor nos deu, mas nós também ouvimos a sociedade a qual estamos inseridos, e ó Deus, nós somos bombardeados todos os dias por uma pregação contrária à pregação do Senhor, por um discurso contrário ao Teu. Por isso, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito esta noite fale a cada coração aqui, Senhor. Fale, Senhor, aos corações dos que estão casados. Fale ao coração, Senhor, daqueles que não estão casados, mas que também pretendem se casar. Fale, Senhor, ao coração daqueles que, por um motivo ou outro, já se divorciaram, mas ainda não se casaram. Fala também, Senhor, com aqueles que já se divorciaram e pela graça do Senhor já estão em outro relacionamento. Que o Senhor fale ao coração de cada um aqui esta noite, Senhor, porque nós queremos e precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com os princípios eternos do Senhor,
porque é a Tua palavra que nos conduz à vida eterna, é a Tua palavra que nos conduz, ó Deus, a sermos realizados, felizes. Oh Pai, mas nesse caminho há uma luta interna contra quem somos, pessoas egoístas, pessoas, ó Deus, contaminadas pelo pecado. Por isso, Senhor, fala conosco, porque nós sabemos que se o Senhor falar ao nosso coração, a nossa vida não será mais a mesma. Que agrade ao Senhor falar conosco, essa é a nossa oração, e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós precisamos conversar sobre esse assunto, relacionamentos feitos para durar, porque a nossa sociedade nos empurra a uma situação oposta a esta. E a gente vai aprendendo, seja com discursos claros, ou com algumas coisas que nós começamos a fazer na vida, no dia a dia, e a gente passa aquilo que nós fazemos com as coisas, a maneira como nós lidamos com as coisas, nós passamos também a lidar com as pessoas da mesma forma. Porque o mundo vai trazer para nós que as coisas não são feitas para durar. Se você compra hoje um carro zero, você já sai da concessionária sabendo que daqui a 2 anos você precisa trocar o seu carro. Trocar porque o seu carro irá desvalorizar a partir do 3º ano, de tal forma que você vai perder muito dinheiro. Então você precisa comprar um outro carro. E é claro, você vai perder dinheiro de qualquer jeito, comprando um carro novo ou continuando com o seu carro, você vai perder dinheiro. Mas nós ouvimos isso, você precisa trocar. O carro tem 5 anos de vida útil. A partir do 6º ano aí, o seu carro já não vale muita coisa. E a gente começa a aprender que a vida é assim. Quando você compra um carro usado, você já sai da concessionária com aquele sentimento de culpa. Puxa, eu precisava era de um carro zero. Porque esse daqui, se um carro zero se acaba tão rápido, imagine um carro já usado, vai se acabar mais rápido ainda. E a gente não consegue dar conta dessa pressão social, dizendo para nós, o seu carro tem uma vida muito curta. Você precisará logo passar ele. Não só o carro, como os eletrodomésticos que nós compramos. Um dia eu fui na casa de minha mãe e tinha uma pessoa conversando com ela, e a pessoa estava falando de uma geladeira de minha mãe que tinha 25 anos. Minha mãe disse a ela, olha, eu tenho uma geladeira de 25 anos. E ela disse, como a senhora ainda tem uma geladeira com essa idade, 25 anos? Minha mãe disse, ela não tem um ponto de ferrugem. Ela é ótima, a única coisa que eu preciso fazer é completar o gás dela de vez em quando. Mas ela é excelente, eu não preciso de outra, ela nunca me deu trabalho. Eu gosto dessa geladeira. E essa pessoa estava pressionando minha mãe a ela comprar uma outra. E um outro dia essa pessoa disse assim, Angélica, nome de minha mãe. Aí ela disse, eu comprei uma geladeira para você, pensei que você não pudesse comprar, que era essa a sua... o porquê que você tinha uma geladeira há 25 anos, então eu comprei uma geladeira nova. E aí ela comprou e levou a geladeira, e no dia minha mãe disse, muito obrigado, mas essa geladeira vai ficar aqui no cantinho que você me deu, eu não vou nem ligar ela, porque aqui eu gosto, é essa minha que está aqui há mais de 25 anos, ela faz tudo para mim. Então quando as pessoas vierem aqui, eu vou mostrar, olha, eu já tenho uma geladeira nova, mas eu quero essa que está aqui. É essa cobrança o tempo todo para nós. E as mídias que a gente tem hoje, daqui a pouco elas já não servem mais. E os novos aparelhos que nós vamos comprando também já não servem mais. Um dia minha filha, de 9 anos, ela chegou em casa, na casa de minha mãe tinha lá uma radiola. Minha mãe gosta dessas coisas, né? Tinha lá uma radiola, ainda com agulha. E ali, minha filha chegou e disse, meu pai, vamos colocar aqui um som. Eu disse, cuidado, coloque baixo, porque sua avó não pode ir som alto. Ela disse, não, meu pai, deixa comigo. Eu digo, vou deixar. Ela aí pegou aquela agulha, chegou no disco e jogou de vez. Puf! Minha mãe, não! Eu disse, minha mãe, ela sabe usar. A Idrica disse, não sei não, meu pai, essa daqui é muito antiga. Essa é muito antiga. Ela já não sabe mais. As coisas não são feitas mais para durar. Quando você compra uma lâmpada, você já vem lá com a quantidade de horas que aquela lâmpada vai durar, e você sabe que você já precisa ter uma outra de reserva, porque logo, logo ela vai queimar e você vai precisar substituir. E aquela antiga, você tem que jogar fora. Ela não vai te servir mais. E assim são as coisas.
Aquela televisão que você tinha tão boa, de repente quebrou uma peça, você já não acha mais, você já precisa trocar por uma outra, porque aquela ali, conserto, já não tem mais como consertar. E assim a nossa vida, com tudo que a gente tem, as coisas que a gente compra, e a nossa vida, a gente começa a perceber que as coisas não são feitas para durar mais. E sem a gente perceber, a gente começa a transferir esse conceito para os nossos relacionamentos. E a gente já não sabe mais ser amigo das pessoas. E nós estamos no meio de uma multidão, mas a gente não conhece as pessoas. Veja, dentro da nossa igreja aqui, quantas pessoas me dizem: pastor, eu entro nessa igreja e saio, e eu não conheço ninguém, ninguém me conhece. Estamos no meio de uma multidão e a gente continua sozinho, porque a gente já não tem amigos, a gente já não sabe como fazer amigos mais, a gente já não confia mais nas pessoas, a gente já tem dificuldade de abrir o nosso coração para as pessoas, porque a gente pensa: o que eles vão fazer contra mim? O que eles vão fazer contra mim? E aí cada vez mais estamos nos afastando uns dos outros, porque foram dizendo para a gente que as coisas não podem ser para durar. Um relacionamento, uma amizade duradoura, o que é isso? Como se faz? Não, no primeiro momento que ele não me agradar, eu não quero mais saber dele, eu não tenho mais interesse nessa amizade. Eu não preciso ficar aí esquentando a minha cabeça com uma pessoa que não quer me agradar, porque se ele quiser ficar comigo, ele precisa me agradar. E aí pessoas que dizem: comigo as pessoas só fazem uma vez. E eu digo: você vai terminar a sua vida sozinho se você continuar assim, porque você faz tantas vezes com as pessoas, e você não tolera que as pessoas façam mais de uma vez com você. Se você não tiver essa tolerância com as pessoas, você vai terminar sozinho. E ele diz: mas como eu faço isto? Eu já não sei mais. Como é que a gente faz um relacionamento durar anos na nossa vida? Porque as coisas não são feitas para durar. E aí um texto como o texto de Cantares, capítulo 8, verso de número 7, soa estranho nos nossos ouvidos. Olha o que o rei Salomão disse, falando sobre o amor, o que era o amor. Ele diz: nem muitas águas conseguem apagar o amor. Hoje em dia qualquer chuvazinha consegue apagar, não é verdade? Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. E hoje um dos maiores índices de divórcio é por causa da situação financeira. Situação financeira. E as pessoas já dizem: não vale a pena. As pessoas já estão trocando qualquer dinheiro, qualquer situação, e jogando fora o amor que Deus deu. Afinal de contas, o que é amar? O que é amar? A gente já não sabe conjugar este verbo. A gente já não sabe conceituar o que é amar. Conceitos outros como esses: a medida do amor é amar sem medida. A gente hoje ama conta-gotas. A gente ama assim: a pessoa fez e eu digo que amo. A pessoa me trata bem, então eu amo esta pessoa, porque esta pessoa parece me amar. Enquanto ele fizer, eu amo. E eu quero lhe perguntar: isto é amor? Isto é amor? Porque amar, a gente ama sem medida, sem reservas. Um outro conceito: amar é colocar a nossa felicidade na felicidade do outro. Dá para você imaginar isto? A minha felicidade está na felicidade do outro. Então, se eu fizer o outro feliz, eu serei feliz. Mas como? Que caminho é este? Estamos perdidos, a gente não sabe o que é amar desta forma. Queridos, nós vivemos esse problema emergente. A gente está numa crise de saber o que é amar, seja em qual relacionamento for, inclusive dentro das nossas famílias, inclusive dentro dos nossos relacionamentos conjugais.
Até a década de 70 não era assim. Até a década de 70 os filhos viam os pais acordando juntos, lutando pelo sustento do lar, administrando as crises e indo dormir no mesmo quarto. E aí você pode dizer, mas pastor, porque lá existia uma mordaça, ninguém poderia falar nada. Não, não é isso, estão lhe dizendo isso e você está acreditando. Porque naquele tempo, relacionamentos tinham que ser feitos para durar, porque as coisas eram feitas para durar. E a gente sabia muito bem disso, e era assim que tinha que ser. A outra pessoa era difícil? Era, mas nós iríamos insistir por causa do outro. A minha felicidade era ver o outro feliz. E a gente foi perdendo isto. Até a década de 70, a relação conjugal e familiar eram feitas para durar. Não tinha possibilidade de terminar, por qualquer motivo que fosse, e ainda que tivesse um motivo sério, não era para terminar não. E hoje a gente só fica metendo bronca do lado de lá, dessa época, dizendo o quanto que se sofria, o quanto que eram oprimidas as pessoas. Mas nós tínhamos muita gente feliz, porque eles sabiam que era amar, e hoje a gente já não sabe mais, e a gente fica, como dizia minha avó, cantando de galo, no terreno dos outros, no quintal dos outros. A gente não sabe mais o que é isso. A gente acha que a gente sabe muito bem trilhar a nossa própria vida e a nossa própria história. A gente já não sabe fazer relacionamentos duradouros mais. Ouvir falar nesta época em separação, em divórcio, soava estranho aos ouvidos, era algo absurdo, era algo inconcebível. E se achava que pessoas assim queriam ter casos fora. Eram pessoas tidas como adúlteras, e a sociedade não aceitava esse tipo de pessoa, porque o que mais tinha que prevalecer era o seu relacionamento conjugal. Se foi da vontade de Deus no início, tinha que continuar sendo. Não eram as crises, não eram as dificuldades que iriam impedir de continuar aquele relacionamento. Mas a gente sabia ter relacionamentos duradouros até então. Mas parece que a gente foi perdendo. Até a década de 70, queridos, existia o preconceito para com o separado, para com o divorciado. A decisão de fazer assim era uma anomalia, era algo estranho à sociedade daquela época. Mas a gente foi aprendendo que não pode ser assim. A gente foi aprendendo que isso tem que ser agora o normal. A gente foi aprendendo que deve ser contrário a isto. Você tem uma dificuldade? Caia fora. Dificuldades e adversidades eram vistas como obstáculos a serem superados. É por isso que hoje em dia a gente não sabe mais o caminho do sucesso, porque as primeiras dificuldades são suficientes para a gente abandonar qualquer coisa e qualquer pessoa e qualquer projeto. É por isso que você encontrar uma pessoa de sucesso hoje é raro. É alguém em extinção. Sabe por quê? Porque na primeira dificuldade todo mundo cai fora, pula fora. Alguém deve estar ganhando com isso, menos a sociedade brasileira, menos eu e você. Mas houve já um tempo que as dificuldades tinham que ser superadas, não eram impedimentos para a continuidade do relacionamento, não justificava o abandono da relação, não. Era coisa linda de se ver, e hoje a gente já não sabe mais este caminho, a gente já não sabe mais o caminho de volta. E os noticiários dos jornais, o Jornal Nacional trouxe no dia 17 de dezembro de 2012, no final do ano passado, que divórcios no Brasil crescem mais de 40% em um ano. Isso foi uma pesquisa feita pelo IBGE, e ele diz: o salto tão grande na estatística é explicado pela mudança na Constituição. Desde julho do ano de 2010, os brasileiros não precisam estar separados por pelo menos um ano para pedir o divórcio. Agora, no dia seguinte ao casamento, você já pode se divorciar. E no dia seguinte ao divórcio, você já pode casar-se de novo. E aí as pessoas dizem: é isso que é bom, é isso que a gente precisa. Não, claro que não. Porque se assim for, a gente nunca vai saber ter relacionamentos duradouros.
A gente já não vai saber mais o que é isso, a gente já não vai saber o que é amar. E uma sociedade que não sabe amar é uma sociedade violenta, é uma sociedade embrutecida. E é por isso que o número de violência cresce a cada dia no nosso país. Porque não sabendo amar as pessoas, a gente só sabe agredir as pessoas, a gente só sabe ofender as pessoas, a gente só vai saber agora o que é a morte às pessoas. É duro, mas essa é a realidade. E não somente o Jornal Nacional, como também outros jornais estão falando. O Brasil tem taxa de divórcio recorde em 2011. A coisa está crescendo assustadoramente. O número de divórcios em 2011 chegou a 351.153, um crescimento de mais de 45% em relação ao ano anterior, 2010. Tudo isso em face agora da pouca burocracia que se existe para o divórcio. Também a revista Veja, a maioria dos casamentos termina antes do 15º ano no Brasil. Não dura mais do que 15 anos. Isso também é uma estatística do IBGE, que diz que em um ano, a taxa geral de divórcios cresceu 45,6%, chegando ao maior patamar da série histórica. Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? E parece que, engordando ainda mais essa estatística, nós temos muitos cristãos, crentes, evangélicos, que estão dentro também dessa turma que ainda acha que o divórcio é algo que pode acontecer na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, na sua casa. Uma outra estatística diz até que o divórcio o separe. E ali você tem o número de divórcios, 351.153. Desse número, a faixa etária de 25 a 29 anos, as mulheres estão se divorciando mais do que os homens, está vendo? Ó? Nessa faixa etária de 25 a 29 anos. Aqui, na faixa etária ainda de 30 a 34 anos, o número de mulheres que pedem o divórcio é maior do que o número de homens, mas já quase empatando com o número de homens que pedem o divórcio. Na faixa etária, a partir dos 35 a 39 anos, aqui o número de homens cresce em relação ao número de mulheres que pedem divórcio, mas em todas as faixas etárias, até de 55 a 59 anos. Imagine, pessoas que vão concluir os seus anos de vida sozinhos, ou então com qualquer pessoa, porque eles não sabem ter relacionamentos duradouros. E não termina por aí as pesquisas. Tempo médio que dura o casamento no Brasil até o ano de 2011 são 10 anos. 10 anos apenas, já caiu de 15 para 10. A idade média para se divorciar, em 2000 as mulheres 38 anos, em 2010 39 anos, os homens em 2000 41 anos, os homens em 2010 43 anos. Essa é a idade média. E nós já temos um número de divórcio entre casais sem filhos. Casais que se casam e não querem ter filhos porque podem se divorciar a qualquer momento. Já casam nessa intenção aí. Por quê, queridos? Porque a gente percebe claramente a diferença, a discrepância entre os valores do mundo e os valores e princípios do reino de Deus. E quando você faz algumas perguntas sobre coisas centrais da vida, você percebe a ênfase que o mundo dá, e a ênfase que a Bíblia, que Deus traz para mim e para você. Eu trouxe um quadro de algumas coisas para a gente perceber. Primeiro, são 5 coisas aqui, por algum motivo só tem até a terceira que você pode ver, mas eu vou lhe falar. Na sabedoria secular, que está aqui nessa segunda coluna, quem é o ser mais importante do universo? O ser humano. Lá fora, quem é o ser mais importante do universo? O ser humano. Sou eu, é você. Na sabedoria bíblica, quem é o ser mais importante do universo? Deus. Aí faz toda a diferença. Porque quando o ser mais importante do universo sou eu, todo mundo tem que me agradar. Até Deus. No meu relacionamento com Ele, eu só vou continuar se Ele me agradar.
E a gente cai até no extremo de começar a fazer isto o tempo todo, de ir para a igreja querendo que Deus faça alguma coisa. E eu vou para a igreja e o meu relacionamento com Deus está apenas na situação de eu pedir e Deus fazer. Eu peço e Deus faz. Eu peço e Deus faz. E nesse relacionamento, quem serve a nós é Deus. Quando deveria ser o contrário, deveria ser eu, o servo a Deus, e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou para o teu serviço. Mas no mundo onde o ser mais importante é o homem, as coisas se invertem. Quem são seres humanos? Para a sabedoria secular, nós somos indivíduos, seres autônomos. Nós somos independentes, não dependemos e não podemos mais depender de ninguém. O que é isto? Não se deixe depender de ninguém. Trabalhe, estude, seja independente. E a gente começa a ouvir isso desde criança. E é por isso que a gente já não sabe mais ter esses relacionamentos bons. Porque a gente quer viver solto. A gente vive naquela crise entre a liberdade, querer a liberdade, mas saber também o quanto é ruim a solidão. Mas a gente não sabe resolver essa equação aí. Mas diz isso a sabedoria secular: nós somos indivíduos, seres autônomos, sozinhos, independentes, não dependa de ninguém, você não precisa de ninguém, se alguém lhe fez alguma coisa, caia fora. Mas a sabedoria da parte de Deus vai dizer que nós somos pessoas. Eu não estou sozinho, porque eu sou um ser comunitário. Eu preciso viver em comum com outras pessoas. E a primeira sociedade que Deus nos inseriu foi dentro da nossa casa. E depois nós nos casamos. E aí Deus disse: agora é esta família que você vai constituir, fazer crescer, amadurecer. E ela vai crescer, e se crescer de acordo com a minha vontade, ela será uma bênção na sua vida, assim como você deve ser uma bênção na vida da sua família e da sua casa. A sabedoria secular vai responder qual o propósito final da vida. Eles vão dizer: é a sua realização pessoal. O senso de felicidade está aí, você está realizado. Como pessoa? Não. Então procure novos ares, procure novos ambientes, porque o que vale é a sua realização pessoal. Aí você acha: poxa, é verdade, eu tenho que me valorizar. Não é verdade, eu tenho que ter uma autoestima elevada. Sim, é verdade, você vai ficar sozinho. Porque a realização não pode ser pessoal. Eu não posso pensar somente em mim. Eu não posso pensar somente em mim. A sabedoria bíblica vai dizer para mim que eu devo amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso de Deus, assim como eu preciso das pessoas. Eu tenho que ir na direção do outro. Eu tenho que construir relacionamentos duradouros, ainda mais quando se trata da minha família, do meu cônjuge. Próxima pergunta aqui: o que é a liberdade? A sabedoria secular vai dizer: é fazer apenas aquilo que você deseja. Isso é ser livre. Isso não é verdade. A sabedoria bíblica vai dizer para nós que, de fato, a liberdade está em a gente andar no contrafluxo da cultura. É quando a gente pode dizer não a princípios que querem nos impor, que querem fazer com que a gente viva. Mas se eu percebo que está destoante do que diz a palavra de Deus, se eu sou livre, eu digo: eu não vou fazer isso. Eu tenho coragem para agir assim. Eu tomo atitude para agir de acordo com aquilo que Deus tem para mim, porque eu sei que Ele tem palavras de vida eterna para a minha vida e para a minha família. A outra pergunta que você já não consegue enxergar mais ali é: qual é a esfera central da vida? A sabedoria secular vai dizer: a esfera central da vida é o mercado de trabalho. Será que você está pronto para ele? Será que você se capacitou para enfrentar o mercado de trabalho? E a gente acha que isso é a nossa vida, de tal forma que a gente vive para isto, em detrimento da nossa família. A sabedoria bíblica vai dizer para nós: olha, a esfera central da minha vida e da sua vida é a sua família, é a sua casa, é o seu cônjuge.
são seus filhos. Se tem algo prioritário abaixo de Deus na sua vida, na minha vida, é a nossa família. Não se esqueça disso. E a última pergunta: as demais esferas da vida, o que a gente faz com elas? A sabedoria secular vai dizer: elas existem para sustentar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai viver para isto, para lhe dizer quais são as suas necessidades. E você então vai se voltar a estar sempre atento a essas necessidades que o mercado vai dizer a você. A sabedoria bíblica vai dizer: olha, todas as demais coisas da vida existem para sustentar a sua família. E quando isso não acontecer, você não tira a família, você tira as coisas. Você não desiste da sua família, você desiste das coisas, dos projetos, dos planos. Porque tudo que você vai fazer, se não for para benefício da sua família, caia fora. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Caia fora. Porque no dia que a sua família for destruída, você vai se encontrar sozinho, ninguém vai estar do seu lado para lhe ajudar, não. Ninguém vai estar do seu lado para lhe ajudar. Mas se você quiser viver os princípios da palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não estaremos sozinhos. Quando a gente toma a decisão pelo divórcio, algumas vítimas são jogadas aí afora sem que ninguém cuide. E nós temos basicamente aqui alguns tipos que eu queria trazer para a gente. A primeira vítima que nós temos, quando acontece um divórcio, uma separação, que nós temos que trabalhar com o rejeitado. A pessoa que foi rejeitada pelo outro, a sua autoestima precisa ser restaurada. É alguém que se acha incapaz, é alguém que se acha que não tem mais jeito do seu relacionamento, que está tudo perdido, que a vida não faz sentido, que ela não conseguiu, que ela é um fracasso. E essa pessoa precisará ser trabalhada a sua autoestima daqui por diante, para que ela tenha um equilíbrio, que ela não se ache além do que ela de fato é, mas também ela não se ache aquém de quem realmente ela é. Quem vai fazer isso? Cadê as pessoas que disseram para se separar? Quem vai ajudar agora o rejeitado? Mas tem um outro grupo de vítimas também, é quem rejeita. Acredite nisso. Quem rejeita também é vítima nessa história. Por quê? Porque vai ser uma pessoa incapaz de administrar frustrações na vida. Sabe o que ele vai fazer com as frustrações da vida? Ele cai fora. Ele não enfrenta para querer resolver. Ele tem medo. É medroso. Ele tem uma frustração, então ele foge dela. Ele desiste. Ele vai para longe. E ele não sabe administrar frustrações na vida. Se ele não sabe administrar frustrações dentro de casa, ele não vai saber administrar frustrações em lugar nenhum. E cadê as pessoas que disseram para ele: caia fora? Ele não vai saber também negociar desejos. Ele vai ser como aquele menino que vai querer o doce o tempo todo, e quando não der, ele vai botar o dedo na boca e vai fazer bico. Vai ficar de calundu, como diziam as nossas avós. Vai ficar fazendo showzinho, porque ele não sabe lidar, não sabe negociar os seus desejos. Ele não sabe construir uma felicidade madura a médio e longo prazo. Ele quer uma felicidade a curto prazo, que seja logo, que seja rápida. Eu esperar as pessoas crescerem? Claro que não, eu quero a felicidade para ontem. Para ontem, as coisas não podem esperar, não pode. Se ela não quer, ela fica aí, eu vou para o outro lado. É vítima também quem rejeita, porque ele acha que a felicidade é a curto prazo, e na vida não é assim. Felicidade é construída dia após dia, ano após ano. É a médio e longo prazo. Mas ninguém diz isso para a gente. Um outro número de vítimas também, um grupo de vítimas, são amigos e familiares. Me lembro um dia que eu fui visitar um amigo que há muitos anos eu não via, e passando pela casa dele, eu disse: puxa, hoje eu vou lá. E aí eu sabia que ele estava lá, e eu disse: eu vou lá visitá-lo. E aí quando eu toquei na porta da casa dele,
Ele veio na minha direção, eu disse, rapaz, e aí a gente se abraçou. E aí ele me chamou para entrar na casa dele, eu fui entrando. Quando eu fui entrando, eu disse, cadê fulana? Que era a esposa que, ainda quando eu conheci ele lá, era casada com ele. E ele disse, rapaz, você é maluco, fale baixo. Eu disse, o que foi, rapaz? O que foi? Tem alguém escondido aí, alguma coisa? Ele disse, não, rapaz, eu já estou no outro casamento. E essa mulher é ciumenta demais. Se ela ouvir falar o nome da ex, ela fica por aqui. Eu digo, rapaz, desculpe. Aí daqui a pouco passou um menino, aí eu digo, meu Deus, e agora? Será que esse é do primeiro? Esse é do segundo? Eu pergunto a ele, e ele me viu assim meio assustado, ele disse, o que foi? Eu disse, não, bonito menino, né? Aí ele disse, esse é do primeiro casamento. Eu digo, ainda bem que ele me falou, me adiantou para eu não dar mais um fora ali, né? E aí, depois, eu fui para casa, e eu fui pensando, eu disse, meu Deus, eu tinha convidado ele para ir lá em casa, e ele disse que iria. Aí eu disse assim, puxa vida, será que lá em casa eu tenho alguma foto dele com a ex? Porque se eu tenho que tirar de lá, porque se imagine, se a atual vê, ciumenta, eu estou perdido de novo. Ou seja, os amigos também são vítimas nessa história. Os familiares também. Fica do lado de quem? E agora como é que vai ser? Como é que serão os novos relacionamentos daqui para frente? Vai ficar todo mundo desacomodado, todo mundo sem jeito. Não é fácil. Mas as piores vítimas, queridos, nessa história toda, são as nossas crianças, são os nossos filhos. Se nós adultos já estamos perdidos nessa história, imaginem as nossas crianças. Elas são as maiores vítimas, que geram dificuldades de administrar crises, porque elas viram os pais em crises, e aquelas crises não foram resolvidas, e ela aprende com a vida, que as crises a gente não resolve, a gente foge delas. E eles vão ficar inseguros, e dizem algumas pesquisas que as nossas crianças estarão propensas 4 a 5 vezes mais ao divórcio quando elas se tornarem adultas. Porque elas vão copiar os pais. Elas vão ter uma tendência de copiar os pais. São uma das maiores vítimas. Tudo isso porque nós banalizamos o fato do divórcio. A gente hoje já se divorcia por qualquer coisa. As razões que levam casais a se separarem são pequenas demais. São subjetivas, porque já é normal. O individualismo e o hedonismo vão exercendo aquela grande pressão, um grande peso em nossas decisões. Eu é que tenho que ser feliz, o outro não me faz feliz, sou eu que tenho que ter prazer nessa relação. E a gente vive em uma relação doentia, egoísta, e ainda achando que a gente tem razão. E nós vamos acabando sozinhos, e a gente pergunta, e cadê os outros que me apontaram o caminho? Agora eu estou aqui sozinho, o que é que eu faço? A gente já não sabe mais. Não é só no Brasil não, no mundo também acontece isso. Em Portugal a taxa de divórcio aumentou 89%, de 95 a 2004, 89%. Na Inglaterra, metade dos casamentos acabam antes dos 18 meses, 1 ano e meio. Na União Europeia, a cada 33 segundos acontece um divórcio. Banalizamos completamente esse tema, esse assunto. E a palavra de Deus, queridos, em Gênesis capítulo 2, vai dizer para nós: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Mas é para lá que nós estamos indo. É para lá que nós estamos indo. Estão dizendo para nós e nós estamos indo para este caminho. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha um do outro. Tinham intimidade suficiente para se acharem e se perceberem um. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, irá se unir à sua mulher. Quero lhe dizer uma coisa, preste atenção aqui, olhe para mim. É porque a nossa sociedade está tão desvalorizando o relacionamento entre marido e mulher, que a mesma sociedade já está trazendo para nós outras alternativas, diferentes do projeto de Deus. E eu tenho certeza que nós, a igreja do Senhor Jesus, o nosso discurso só será ouvido lá fora, de que esse não é o plano de Deus para o ser humano, outro tipo de união, a não ser homem e mulher, marido e mulher, quando a sociedade lá fora verem maridos e mulheres realizados diante de Deus, amando-se mutuamente. Você sabe, o desafio que você tem na sua casa é muito mais do que somente a sua vida, é muito mais do que somente a sua família. O Brasil está olhando para você, o Brasil está olhando para nós e dizendo: qual é o plano de Deus para a família? Onde está? Cadê? Cadê? E é por isso que Deus está dizendo hoje para mim e para você: invista na sua casa, invista na sua família, por mais problema que lá tenha, é a sua casa, é o seu cônjuge que você deve investir. E aí você pode dizer: mas pastor, você não conhece o meu cônjuge, você não sabe o que ele me fez. É verdade, eu não sei. Mas primeiro, eu sei que amar é amar alguém que não merece. Porque quando você diz que ama, deve ser alguém que não merece ser amado. Porque dizer que ama alguém que merece ser amado, isso não é amor aqui em lugar algum. Diante da palavra de Deus, Deus deixa claro isso quando Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele se deu para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Quem ama faz isto. Tem uma atitude de amor por quem não merece, ele tem essa atitude. Amar é isto mesmo. Quem lhe disse o contrário? Isto é amor, quando a gente ama alguém que não merece. Mas nós somos contaminados com outros discursos, com outras visões por aí afora. Visões a respeito do casamento como esta. A visão demasiadamente otimista, ingênua, romântica, que a gente ouve nas novelas, que a gente assiste nos filmes, que o casal de pombinhos, de príncipes e princesas foram felizes para sempre. E a gente acha que a vida é um conto de fadas, que a gente sempre vai viver essa paixão o tempo todo e todos os dias, com pessoas imperfeitas, com pessoas pecadoras. Quando? Nunca. Essa é uma visão demasiadamente otimista, mas ela é ingênua. Os relatos para pessoas que pensam assim terminam sempre no ápice da paixão. E por terminar assim, a gente acha que a vida toda do casal foi sempre assim. E a gente quer que a nossa vida sempre seja assim. Todos os dias, enquanto eu viver, eu vou estar eternamente apaixonado pela minha esposa ou pelo meu marido. Ele tem falhas, ele tem dificuldades. E sabe como é o nosso coração? A gente não grava as coisas boas que os outros fazem para nós, não. A gente guarda as coisas ruins que os outros fazem para nós. Isso a gente sabe guardar, é ou não é? Eu guardo o que os outros fizeram contra mim, isso eu guardo. Mas o que as pessoas fizeram a favor de mim, isso eu me esqueço. Isso eu não sei.
Casamento dura enquanto dura o amor sentimental para essas pessoas. É um mero sentimento. E aí, quando acaba o sentimento, acaba o casamento também. Ele acha que o casamento vive de paixão. Mas o que acontece é que a paixão não tem razão. É um ímpeto. Mas ela não tem razão. E quando ela se esfria, aí é que você precisa da razão do amor. E é isso que Deus vai ensinar a mim e a você. Como ser alguém maduro o suficiente para amar. Se você não ama, você vê o quanto que de imaturidade você traz dentro de você. Mas eu creio que Deus, a Bíblia diz que Ele é amor. Ele está disposto, Ele quer nos ensinar a amar. E para essa dura realidade da vida, Ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer aprender a amar? Eu vou lhe ensinar. Eu vou lhe ensinar. Isso é próprio dEle. Mas existe um outro grupo de pessoas. Antes disso, eu queria lhe dizer uma frase do C.S. Lewis. Ele vai dizer, olha que interessante: o fato de não estar apaixonado pela sua esposa não significa que você não a ame mais. Exatamente por isso, porque a paixão, ela não tem razão, ela não tem maturidade o suficiente para continuar. Qualquer coisa leva embora, qualquer situação ela esfria. Mas somente a razão do amor é que pode fazer com que a gente continue em um relacionamento, e um relacionamento duradouro. Há outro grupo de pessoas, contrário à primeiro grupo, de pessoas demasiadamente otimistas. O outro grupo são pessoas demasiadamente o quê? Pessimistas. E elas têm o seu discurso próprio. Elas dizem, o casamento é bom, o problema é que dura. Casar-se significa duplicar as obrigações e reduzir a metade os seus direitos. E aí eles ainda continuam dizendo, matrimônio não é loteria, porque até na loteria você ganha algumas vezes. E de tanto a gente ouvir, a gente acaba acreditando nisso, né? E aí essas pessoas, queridos, se casam cada vez mais tarde. Essas pessoas vivem em uma crise interna muito grande, porque elas não sabem avaliar bem a vantagem da liberdade de estar solteiro, mas ao mesmo tempo a solidão de estar sozinho, da vida de solteiro. E ela vive naquela dualidade entre a limitação e a complexidade do casamento. Será que é o tempo? Será que não é? Será que é com esta pessoa ou não? E ele tem que avaliar muito bem, porque ele tem um pessimismo grande acerca de um relacionamento, e ele não está disposto a qualquer pessoa, e ele tem que avaliar muito bem, e ele vai vendo que o tempo vai passando, e ele não continua nenhuma boa. Ele não continua. O número de uniões consensuais aumenta significativamente para esse grupo de pessoas, porque a qualquer momento ele quer a separação. Mas nós não podemos ficar somente no grupo dos demasiadamente otimistas e nem no grupo dos demasiadamente pessimistas. Nós precisamos do grupo que é prudentemente realista. É a realidade da vida, como ela é. Onde você reconhece o paradoxo do relacionamento entre um homem e uma mulher. Não é fácil. Tem alguns livros que vão falar para a gente quem é o homem, quem é a mulher, e escrito aí livros bons, como por exemplo esse, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Você já deve ter visto esse livro por aí afora. Um outro livro que diz, os homens são ostras, as mulheres são pés de cabra. Durma com esse barulho, né? Depois você lê esse livro aí. Mas há um paradoxo realmente entre um homem e uma mulher. Eu me lembro também de um dia que eu tentava falar algo para minha esposa e ela não me entendia. E eu dizia, Ione, pela última vez eu vou tentar lhe dizer isso, senão eu vou buscar ajuda, porque eu não estou conseguindo falar com você. E aí eu repeti para ela, olha, o que eu quero lhe dizer é isto e isto. Você está entendendo? Não, assim não. Tá bom, Ione, então vou buscar ajuda, porque eu não estou conseguindo falar com você. Não é possível um negócio desse.
Então acho melhor você pedir ajuda mesmo, tá bom. Aí eu fui a um amigo, que ela também gostava muito desse amigo. Hoje ele se mudou, foi para uma outra cidade. Eu procurei ele e disse: mano, eu preciso de sua ajuda. Eu queria que você interpretasse para a Ione uma coisa que eu quero dizer para ela que eu não estou conseguindo. Aí eu disse para ele: olha, o que eu quero dizer para ela é isso, isso, isso e isso. Você entendeu? Ele disse: claro, Adriano, tranquilo, é verdade, cara. É isso mesmo. Ele disse: tá bom. Então eu queria lhe pedir uma coisa. Vai lá e fala isso para ela, porque ela não está me entendendo. Estou dizendo a ela, ela não está entendendo nada que eu estou dizendo. Ela está achando que eu estou dizendo uma outra coisa que não é isso. Tá bom, vamos lá. Ione, eu trouxe aqui o fulano porque eu creio que ele vai ter a sabedoria da parte de Deus de lhe falar o que eu quero lhe falar já há algum tempo e eu não consigo. Mano, por favor, me ajude. Ele começou: Ione, olha, o que Adriano quer dizer é isso, 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 isso e isso, assim. Ele me falou assim, 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 por causa disso e tal. E ela disse: ah, é? Não, assim está certo, claro. Claro que ele tem razão. Eu disse: como eu tenho razão? Agora eu vou brigar com você por causa disso. Porque tem horas que não dá. A gente precisa de ajuda. Não é fácil o relacionamento entre homem e mulher. A gente precisa de pessoas que estejam ao nosso lado. Mas parece que a gente já não sabe mais, a gente se acha o dono da razão. A gente estuda tanto, a gente tem tantas especializações hoje. Por um lado, desejamos alguém para compartilhar a vida. Por um outro lado, as nossas limitações se tornam mais evidentes do que as nossas virtudes, como eu já falei. Então, você vai conhecer as dificuldades, as limitações do seu cônjuge. E aí, é claro, isso vai trazendo para a sua cabeça, trazendo para o seu coração. E parece que a gente só consegue gravar isto. E as coisas boas do outro, a gente tem uma tendência a se esquecer. E aí o outro não presta, e aí o outro não dá. E por isso que a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tente fazer isso. As coisas boas que ele já fez, as coisas boas que ela já fez, a maneira como ele já te surpreendeu, a maneira como ela te surpreendeu. Porque as pessoas vão errar, o cônjuge vai errar, às vezes vai pisar feio na bola. E foi por isso que Deus te colocou ao lado dele, para você amá-lo e dizer: eu vou continuar investindo na sua vida, custe o que custar, porque é na sua felicidade que eu serei feliz. O que antes era movido pela paixão, agora será exercido diariamente pelo amor. Agora não é mais algo sem pensar, no ímpeto, na força ali. Não, agora é algo com a razão. Eu faço sabendo o que eu estou fazendo, sabendo para onde eu estou indo. Ao longo de uma relação, vai existir dias em que nós não sentimos nada de especial pela outra pessoa. Saiba disso. Vai ter momentos que você vai dizer: gente, como é difícil, é verdade. Mas nada, nenhuma dificuldade será obstáculo, será impedimento para que você tenha para com o outro atitudes de amor. Atitudes de amor. É assim que Deus vai nos ensinando a amar as pessoas que não merecem ser amadas. Somente o amor como uma atitude pode fazer com que uma relação vença o tempo. Se você quer ter um relacionamento duradouro, você precisa saber amar as pessoas, independente de quem elas são, apesar de quem elas são, assim como as pessoas vão te amar, apesar de quem você é. Mas alguém precisa começar, alguém precisa começar. A Bíblia vai dizer para nós lá em 1 Coríntios 13, o amor, quais são as atitudes? Forte, gente. Espera, calma, vamos começar de novo. Está igual o time do Bahia, todo desorganizado, né? Vamos lá? O amor, tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor? Grave isso na sua cabeça. O amor não acaba, não. Disseram para você que acaba, isso é mentira. O que Deus está dizendo para nós hoje é: o amor jamais acaba.
Agora o amor deverá ter atitudes para a gente ir na direção do outro. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É difícil, mas nós acabamos de cantar: grande é o meu Deus. Todos ouvirão: grande é o meu Deus. A sua casa ouvirá que grande é o seu Deus, se você viver este amor para a glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que a felicidade é fruto de uma relação de intimidade com Deus. A nossa felicidade é fruto da nossa intimidade com Deus. A minha felicidade no meu relacionamento conjugal não começa com a minha esposa ou com o seu esposo. A minha felicidade no meu relacionamento conjugal começa no meu relacionamento com Deus. É Ele que me satisfaz, é dele que vem a minha alegria, é dele que vem a minha força. A partir de então eu posso fazer com que a felicidade do outro seja a minha felicidade, porque eu já vou estar em Deus, tranquilo, em paz, sossegado para abençoar a outra pessoa. O Salmo 128 vai dizer: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, duradouro, contínuo. Se você temer ao Senhor e fazer aquilo que Ele tem para mim, que Ele tem para você. O Salmo 128, queridos, vai continuar dizendo: sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Será que você teme ao Senhor? A sua felicidade é fruto da relação de intimidade que você tem com Deus. Saiba disso, não se esqueça. O Salmo 128 ainda continua dizendo: que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Você vai vê-los, é a sua família, é a sua casa. Invista no seu relacionamento conjugal, peça orientação a Deus, peça que Deus derrame amor no seu coração, pela sua esposa, pelo seu esposo. E assim você verá os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos. O Salmo 128, queridos, também vai trazer para nós que o trabalho é fonte de sustento para a vida. Mas o trabalho não é a vida. Não é para trabalhar que você está vivo. Você está vivo para a sua família. Assim como o trabalho só tem utilidade se for bênção para a sua família. O Salmo 128 diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Mas porque você teme ao Senhor, e você sabe muito bem qual é o lugar do seu trabalho. Acima de tudo, Deus, e logo depois de Deus, a família. Logo depois de Deus, a família. Terceira coisa que a Bíblia vai nos ensinar é que a esfera familiar é o espaço em que a felicidade que vem de Deus para nós vai estar se consolidando dia após dia. Você sabe onde é que está a felicidade de Deus para você? Não é no seu trabalho, desculpe lhe dizer isso. Não são nos seus planos da vida, não é em viagens, não é em outra coisa, senão na sua família. É aí que Deus quer te fazer feliz, é nesse ambiente que Deus quer te fazer realizado. Se existe uma esfera na qual as bênçãos de Deus podem ser vistas na vida de um homem ou de uma mulher, não é na carreira profissional. Aonde é? Na família. Na família. Creia nisto, viva isso. E eu queria pular aqui alguns slides, que não vai dar tempo, para ir para o último slide, para a gente concluir. A gente vai cantar uma música, mas eu queria que você pensasse nessa frase. O casamento não existe para nos oferecer felicidade,
mas para proporcionar maturidade e aprendizado na arte de amar. A consequência disto é que é a felicidade. O casamento não existe para nos oferecer felicidade, mas para nos proporcionar maturidade e aprendizado na arte de amar. E amando, nós seremos felizes. Amando quem não merece ser amado. Nós vamos cantar uma música, e eu queria que nesse momento você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. E você que não é casado, eu queria lhe pedir, peça que Deus fale ao seu coração. Você tem um desafio de desde já ter gravado no seu coração qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se você já é casado e você está para tomar algumas decisões importantes, ore para que Deus fale ao seu coração exatamente aquilo que você precisa ouvir da parte dele. Peça orientação a Deus. Peça orientação a Deus. Não sei qual é o seu momento de vida hoje, mas ao ouvir esta música, peça que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso. Opera em mim o teu poder, o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. Sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as suas palavras, suas promessas para mim, Deus fiel. Sim, Senhor, é bom rever os teus sonhos, Senhor, para nós. É bom ouvir de novo a vontade do Senhor para cada um de nós. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor deixe essa palavra gravada em nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, ser homens e mulheres como referencial, ó Deus, para o mundo, de que o plano do Senhor para nós, o presente dos altos céus para nós, é a nossa vida conjugal e, como consequência, a nossa família e a nossa casa, Senhor. Mas para isso, Deus nos protege dos maus conselheiros. Para isso, Senhor, protege os nossos ouvidos de ouvirmos outras vozes, senão apenas a voz do Senhor. Oh Deus, que nós possamos de novo trazer no nosso coração a direção, o conselho da parte do Senhor, a palavra que vai trazer para nós vida, vida em abundância, Senhor. E é ela que nós queremos, Senhor, viver. Ainda que seja difícil o preço a ser pago, mas sabemos quão grande é o nosso Deus, e todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Por isso que é bom, Senhor, sonhar os teus sonhos. Por isso que é bom viver os teus planos, Senhor.
porque assim saberemos e participaremos da tua natureza, que o Senhor é um Deus de amor, e assim saberemos amar, e assim saberemos ter relacionamentos duradouros, a partir do nosso relacionamento conjugal, a partir dos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Assim saberemos fazer amigos, quando o nosso coração estiver disposto a investir na vida de outras pessoas. Oh Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos transforma, restaura o que precisa ser restaurado na vida de cada um aqui, Senhor. Tira, Deus, a dureza do nosso coração, Senhor, a dureza que não nos deixa perdoar, um coração que quer guardar o que não presta, que teima em guardar o que não é bom. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, mas nos ensina a guardar o que é bom. E a primeira coisa que nós queremos guardar no nosso coração é a tua palavra. Nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos viver para o Senhor, porque para isso fomos chamados, Senhor, para vivermos para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, se há alguém aqui esta noite que ainda não tem entregue a sua vida ao Senhor, que agora no final deste culto o Senhor dirija, motive esta pessoa a vir falar conosco. Nós iremos orar por ela, entregando a vida dela ao Senhor, e ela terá também a ajuda, a capacitação do Senhor para que o seu relacionamento conjugal seja duradouro, porque ele foi feito para durar, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus por esta noite. Obrigado, Pai, por cada um aqui. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esta noite. Oh Deus, quem tem ouvidos para ouvir a tua voz, ouça o que o Espírito diz à igreja, Senhor. Guarda em nossos corações, que o amor de Deus, o nosso grande e eterno Pai, que a comunhão do Santo Espírito de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, com a sua casa, com a sua família, com o seu cônjuge, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus te